Se você está passando por uma situação difícil e me fizer a pergunta, pastor, o que é que eu faço? Estou numa situação muito complicada, financeira. Eu não sei o que é que eu faço com o meu emprego, com a minha empresa, que decisão eu tomo, vendo a sociedade, desfaço, não sei o que. Eu vou lhe dizer, eu não sei os detalhes do plano de Deus para a sua vida nesse particular, mas uma coisa eu sei, que a vontade de Deus é que você dê graças, mesmo nesse momento difícil, mesmo nessa angústia, mesmo nessa incerteza, nessa dificuldade, que você dê graças a Ele, reconheça a bondade dEle, o cuidado dEle, a providência dEle na sua vida. E aí, você tem vivido uma vida de gratidão ao Senhor? Em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É um desafio viver uma vida de gratidão ao Senhor. Por quê? Porque a vida de gratidão, ela revela o que há no nosso coração. E por isso que o Senhor quer que venhamos exercer isso na nossa vida. Um coração grato, ele tem 3 atitudes, né? Primeiro, é um coração que tem humildade, um coração que reconhece quando erra, reconhece quando falhou nas suas escolhas, reconhece quando falhou em suas precipitações, reconhece quando falhou em compulsões. Quantas vezes nos metemos em terríveis problemas porque simplesmente fomos guiados pelo nosso coração enganoso, que nos levou a comprar o que não devíamos no momento errado. E aí isso vem depois a consequência, um buraco, um rombo nas nossas finanças, trazendo dívidas. O coração, quando ele tem humildade, ele vai reconhecer isso. Ele não vai atribuir toda a dificuldade que ele vive como sendo culpa de Deus. Muitas pessoas, quando passam pelas dificuldades, começam a desenvolver não um coração grato, e sim um coração murmurador, blasfemo, um coração que se afasta cada vez mais de Deus, que não quer mais ouvir falar de Deus. Mas o Senhor, Ele pede que venhamos ter uma vida de gratidão, um posicionamento de uma pessoa grata diante dEle. O coração, quando ele tem humildade, ele vai reconhecer isso. A gente vê lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39, diz o seguinte: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Ou seja, se eu estou passando por determinada luta, com certeza foi em algo que eu errei, em algo que eu cometi que não devia. Eu administrei mal minhas finanças, eu administrei mal aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Porque o que a gente tem aqui nesse mundo, somos apenas mordomos, né? Temos um filho e aquele filho não é nosso, ele é de Deus. Nós cuidamos dele para Deus. E assim também as nossas finanças, Deus nos dá condições de trabalhar, de ter nosso sustento. E muitas vezes somos infiéis na questão da administração disso. Somos mordomos infiéis, mordomos maus. E aí quando vem a consequência daquilo que fizemos, aí estamos em apuros e começamos a murmurar, começamos a blasfemar contra Deus. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus? E queremos também perguntar a Deus, por que, Senhor? Quando na verdade, se formos analisar, fazer uma autoanálise, vamos achar o erro em nós mesmos. Então, o coração humilde, ele tem que reconhecer isso. E à medida que nós reconhecemos diante de Deus nossos erros, o Senhor, ele se agrada de nós. No Salmo 51, 17, parte B, diz o seguinte: porque um coração contrito, um coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Porque o Senhor, ele vê além das aparências. Eu só vejo o que você é exteriormente, mas Deus enxerga nosso coração. Deus sabe quem somos, Deus sabe nossas motivações, Deus sabe tudo. E Ele sabe quando a nossa postura diante dEle é de humildade. Ele sabe também quando é de orgulho, né? Então, precisamos ter aquele reconhecimento diante de Deus. Senhor, eu errei, Senhor. Me mostra, Senhor, esses erros com mais detalhes. Às vezes nós temos cometido pecado contra nossas próprias finanças,
Eu estou trazendo mais para finanças, porque a palavra do pastor Nicodemos é mais voltada para essa questão de administração financeira, né, nos negócios. Muitas vezes está uma bagunça nos negócios, nas finanças domésticas. Então, por isso que eu estou falando mais nesse sentido. Então, quando nós reconhecemos nossos erros, devemos fazer também como o salmista. Ele se arrependeu diante de Deus quando pecou, mas ele também teve um momento que ele dizia: Senhor, mostra-me os caminhos maus e guia-me pelo caminho reto. Então, mostra-me os pecados que eu tenho cometido, mostra-me onde eu errei, vai me abrindo os olhos. E o Senhor faz isso. Quando nós pedimos a Deus a direção dele, certamente ele vai nos ouvir. Certamente ele vai nos dar a resposta, ele vai nos orientar. Então, a primeira atitude de um coração grato é a humildade. Em segundo lugar, um coração grato, ele é um coração que ele tem desenvolvida a dependência em Deus. Ele não é uma pessoa arrogante que acha que por si só resolve tudo, que por si só decide tudo. Não, é uma pessoa que espera pelo Senhor, que sabe que Deus tem o melhor direcionamento para a vida dele. Então nós podemos ver isso no Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia, porque ele vai fazer o mais. Tudo mais que te preocupa, tudo mais que te perturba, ele vai te orientar, ele vai te ajudar. O que não podemos é cair no desespero. Precisamos entender que Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio, mesmo quando nos metemos em problemas por causa da nossa má administração, mesmo quando cometemos problemas, quando fizemos o que não devíamos, e aí vem as consequências sobre nossas vidas. Então, nessa dependência do Senhor, precisamos reconhecer que é Ele quem provê tudo, como o pastor falou. Ele, esse Deus maravilhoso, é quem provê. O salmista, em outro salmo, ele diz assim: Senhor, se tu fosses olhar para nós, segundo nossas iniquidades, quem de nós ia subsistir? Quem de nós permaneceria diante do Senhor? Por quê? Porque nós, na verdade, não merecemos misericórdia, mas Ele teve misericórdia de nós. Ele tem misericórdia de nós, mesmo quando nós erramos, né? Quando errarmos, não vamos parar de orar, não vamos deixar de buscar o Senhor, e sim voltar correndo para buscar nele o refúgio, buscar nele o socorro, porque só Ele pode nos orientar de como colocar as coisas nos eixos. Muitas vezes as coisas já perderam o controle, você não tem mais como tomar as rédeas da situação, mas precisamos lembrar que para o nosso Deus nada está perdido, né? Às vezes uma situação difícil em que nos colocamos demorou muito tempo com maus hábitos, más decisões, má administração, e isso levou ao quadro que se encontra agora, nossa vida. Mas nós precisamos também entender que não é de uma hora para outra que tudo isso vai se solucionar. Às vezes a nossa pressa também atrapalha. Porque não é de repente que você conserta um problema tão grande. Às vezes se tornou o quê? Se tornou uma bola de neve, se tornou um círculo já vicioso que você não consegue sair disso. E você fica muitas vezes de empréstimo em empréstimo e não consegue resolver o problema. Então não é de repente que vai se solucionar. Não é de repente que tudo vai entrar nos eixos. É necessário confiar, depender de Deus, entender que Ele vai te guiar para o caminho correto, para consertar o que pode ser consertado. E aos poucos você vai ver os resultados. A partir da orientação de Deus, a partir de um momento de maior estudo, né? Porque você também tem que estudar a situação para poder analisar o que pode ser feito para solucionar, o que você pode fazer, o que depende de Deus, porque há coisas que dependem de você para fazer. Você não pode também dizer: Senhor, resolve aí. Não. Há coisas que vão depender de você, principalmente mudar a atitude. Começar uma atitude diferente, de resistir tentações, de comprar o que não pode, na hora errada. Coisas que vão comprometer. Às vezes, não, mas é só uma coisa pequenininha. Não, essas coisas pequenininhas que vão juntando, de repente se torna algo grande e você não tem mais controle. Então,
é uma mudança de atitude, vai depender de você também. Essa dependência de Deus não quer dizer que Deus vai fazer tudo sozinho, não é? Você vai ter que arcar com a sua responsabilidade. Em terceiro lugar, uma outra atitude de um coração grato é a confiança. Um coração grato a Deus, ele demonstra confiança em Deus, não é? A gente vê isso no Salmo 20, versículo 7. Eu gostaria até de ler aqui, né, o Salmo 20, verso 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Aquele contexto ali em que vivia o salmista Davi, não é? Era um contexto de guerras, onde existiam aqueles carros de guerra, os cavalos de guerra, e muitos daquela época confiavam na quantidade de carros que tinha, na quantidade de soldados que tinha, na quantidade de cavalos que tinha. Davi fala isso, ele diz, está vendo? As pessoas confiam nisso tudo, mas nós que temos ao Senhor, que tememos ao Senhor, confiamos de todo o coração no Senhor, porque a vitória ela não vem do braço do homem, ela não vem da força humana. A vitória vem quando Deus intervém na situação, né? A gente lembra daquela situação de Gideão, né? Quantos se juntaram a Gideão para ir para a batalha? Mas Deus disse assim, ainda tem muita gente aí. Aí Gideão estranhou aquilo, tudo bem, Senhor, o que é que devo fazer? O Senhor orientou, e aí aqueles que fossem covardes deveriam ir embora para casa. E muitos foram embora. E aí Gideão pensa, tá tudo bem, ainda tem uma boa quantidade. Aí Deus diz, não, Gideão, ainda tem muita gente aí. Tem muita gente. E aí, como fica o coração de Gideão naquele momento, né? Mas aí Deus vai ali e diz, olha, faz uma prova com esses homens. Os que forem beber água e se abaixarem com a boca até a água, esses você vai mandar embora. E aquele que trouxer com a mão a água para beber, esses vão ficar para a batalha. Então, quando ele foi ver, depois das triagens, né, que o Senhor fez ali, ele ficou apenas com 300 homens. Mas aí Deus diz, olha, é assim, para que o homem veja que não é a força do braço do homem que vai dar a vitória, e sim, sou eu que vou dar a vitória, é o braço do Senhor que vai dar a vitória. E isso nós devemos ter na nossa consciência, essa realidade, de que é a mão do Senhor que vai fazer. E nós temos a nossa responsabilidade juntamente com Ele. Então devemos confiar no Senhor, Ele sempre fará o melhor para nós. E um coração grato, como falei, ele vai ser humilde, vai ser dependente em Deus e vai ter confiança no Senhor, né? Sejamos então gratos, sejamos gratos em toda e qualquer situação. Não é muito fácil a gente ser grato quando tudo vai bem, quando estamos na hora da bonança. Mas precisamos ser gratos na hora da escassez, na hora da tribulação, na hora que o mar das lutas parece que vai nos afogar. É nessa hora que somos mais desafiados pelo Senhor a viver uma vida de gratidão. Assim, que o Senhor nos abençoe e, lembrando, dê graças. Amém.